Bom dia, meus amados, queridos irmãos e amigos. Estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra e eu quero compartilhar com você hoje sobre o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9. Estamos meditando sobre as parábolas de Jesus e aqui nós temos a parábola do fariseu e do publicano. E diz assim o texto para nós: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Porção diária da Palavra de Deus para nós, que serve para a nossa edificação, para o nosso encorajamento, para o auxílio da nossa jornada espiritual. E é muito interessante nesse texto, quando podemos perceber o perigo e a ilusão da religiosidade. Algumas pessoas, elas se acham religiosas e, por conta disso, têm um falso conceito em relação à sua própria vida e à vida do seu semelhante. E quando nós olhamos para os fariseus, o Senhor Jesus, constantemente nos seus ensinamentos, estava revelando o caráter dessas pessoas, mostrando aquilo que de fato dominava os seus pensamentos, a maneira que tinha de olhar para o seu semelhante. E Jesus constantemente condenou a maneira pela qual os fariseus se comportavam, a forma como eles viviam e agiam. E aqui está mais uma vez, quando Jesus está cercado por uma multidão, né? Havia então pessoas que estavam ali atentos aos seus ensinamentos, e por certos grupos estavam ali também, né? Grupos dos fariseus, dos zelotes, dos essênios, né? Então, os escribas, eles estavam ali ao redor de Jesus e tentando de alguma maneira achar alguma falha em Jesus para que pudessem então acusá-lo, e assim então constantemente ele estava ao seu redor. E aqui nós vemos uma pessoa que ela tenta se auto-justificar, ela tenta mostrar que ela é superior a outras pessoas pela maneira como ela vive, ou por conta da sua falsa condição religiosa, e até mesmo pautado nas suas próprias ações, nas suas obras, como mérito para declarar-se diante de Deus melhor do que outras pessoas. Tem muita gente que é assim, né? Tem muitas pessoas que acham que são melhores do que as outras, na verdade não são. A Bíblia diz que todos são pecadores, todos são miseráveis pecadores, todos, na verdade, merecem o castigo da morte eterna, a separação de Deus, todos merecem. Mas Deus é gracioso. E aquele então que, no reconhecimento da sua indignidade, no reconhecimento da sua miséria, no reconhecimento da sua falta de qualquer atributo para que pudesse chegar diante de Deus, e assim então essa pessoa, a palavra de Deus então declara que entre as duas pessoas, um fez dessa forma, não teve a coragem, não teve a arrogância, não teve a maneira pela qual aquele fariseu se comportou, nem levantou a sua cabeça, e Jesus fez referência a isso, e ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então você vai encontrar essa descrição deste homem no reconhecimento da sua condição diante de Deus. E Jesus disse que ele foi atendido, que ele foi justificado e que assim então a oração dele foi aceita. É importante, né, que todos nós saibamos que a nossa vida diante de Deus não se pauta
pelas nossas ações, né, por aquilo que nós achamos que nós fazemos muito bem e que nós merecemos isto ou aquilo, porque na verdade tudo que nós recebemos é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é bondade de Deus manifesta para todos nós. É importante nós estarmos cientes disso, conscientes disso, que o fato de ser religioso, o fato de ter uma vida dentro daquilo que nós atribuímos como um procedimento, um padrão normal, não é de forma alguma atributos ou qualquer mérito diante de Deus, até mesmo para poder achar-se melhor do que os outros. Não tem nenhuma pessoa que seja melhor do que a outra. Todos estamos no mesmo nível. Onde está a diferença, pastor? Então, a diferença está naquele que reconhece a sua miséria, a sua indignidade, o seu pecado, se arrepende, reconhece Jesus como Senhor, né? Tem, de fato, uma atitude de humilhação, de quebrantamento, de reverência diante do Senhor soberano, e a partir daí, então, recebe o favor, recebe o perdão, recebe a manifestação dessa graça, e assim ele é justificado, é transformado na sua essência, aceito por Deus, e o nome dele, então, é escrito no livro da vida. Essa é a diferença. E aqui está esta parábola tão importante para nós, com uma lição tão profunda, para estarmos atentos, de fato, quem nós somos e por que somos, e como nós podemos ser diferente através de uma realidade ou de uma posição real diante do Senhor. Então, que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a termos este entendimento, a compreensão da nossa realidade diante de Deus. Quero convidar você, vamos juntos orar neste momento. Deus, queremos agradecer, Deus, pela manifestação da Tua graça sobre nós. Obrigado, Deus, pela salvação, pelo perdão dos pecados, e obrigado, Deus, porque o Senhor nos aceita, mesmo, Deus, em relação à nossa total, Deus, a miséria, indignidade, imperfeição, Deus, da forma como nós somos, ó Deus, e nascemos, ó Deus, como consequência, nascemos pela extensão do pecado, Deus, assim, reconhecemos o afastamento, a separação do Senhor, mas pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia e que o Senhor receba, Deus, a nossa oração, a nossa gratidão, e bem como, Deus, que a cada dia o Senhor esteja nos conduzindo a vivermos de acordo com a Tua palavra e a Tua vontade. Pedimos, ó Deus, e com gratidão nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que você, meu amado querido, tenha um dia muito abençoado, uma semana abençoada, né? Que você tenha, de fato, a orientação de Deus para a sua caminhada, que você desfrute junto com a sua família, que você tenha um dia de paz, um dia na presença do Senhor. Grande abraço.